hidratante associado de manhã quando retira. Vai tratar por quanto tempo? Enquanto tiver sintoma, então está coçando, o paciente fez aquela polidermia residual, está coçando um mês, vai na permetrina. 7 dias, porque tudo é 7 dias, vamos fazer 7 dias. E aí, 7 dias? 7. Hã? O tempo? Ué, você passou permetrina e tem que correr naquele dia ali. Você passou, ele tem que correr. Ah, tem um ciclo. Então você está considerando os óvulos que não viraram adulto ainda? Então eles levam uma semana. Então vai fazer direto 7 a 10 dias. Ou você quer passar 14? 5 a 7. Ih, mas tá o quê? Loteria esportiva, é isso? Então olha só, a literatura coloca que a gente pode fazer de 3 a 5 noites, tá? Paciente com poucas lesões, 3 noites. Paciente com muita lesão, 5 noites. Mas repete depois de 7 dias, tá? Então, se eu optei por fazer 3 noites, faço 3 noites consecutivas, paro por uma semana e repito mais 3 noites depois. Qual que era a sua pergunta? Professora, quando eu era criança, eu passei um medicamento chamado Benzodécimo. Não sei se usou O que é o benzodécimo? Toda vez que vocês falarem de um nome de remédio, eu quero que vocês façam um exercício de olhar o que é o agente, tá? Porque a gente conhece o nome da marca, mas aí, e que tem esse troço? Igual eu pego e falo, eu estou passando quadriderme. Quadriderme é o terror da dermatologia. Tem antifúngico, tem antibiótico, tem corticoide, tudo no mesmo remédio. Trata tudo, cura nada. Então, olha o que você está passando. Eu não sei, não conheço essa marca, mas provavelmente eu chutaria que isso é o benzoato de benzila. E o benzoato de benzila arde muito, mas ele é um tratamento de cabecilha também, tá? Então, vamos lá. Então já falamos que a permetrina vai passar por 3 a 5 noites, à noite, retira pela manhã e pode passar um hidratante depois. Se for um paciente com muita lesão, vocês vão associar um oral, e aí vai associar o que de oral? Ivermectina. Como é que calcula a dose da ivermectina? Por quilo. A Marina tem 7 quilos, 10 quilos. Vai passar a ivermectina para a Marina? Ué, então a pergunta é essa. Hã? Não sei, a minha pergunta é essa. Você está perguntando ou você está afirmando? A Marina tem 10. Não? Mas baseado no quê? Doses da minha mente? Hã? É baseado na dosagem. Vou colar aqui depois a gente volta. Mas a gente não faz em pessoas com menos de 15 quilos, tá? Então, 15 quilos é o limite para a gente poder fazer ivermectina, ok? Então, independente da idade, 15 quilos. E aí a regra é 200 microgramas por quilo de peso, ou faz aquela jambragem da dose de... O comprimido tem 6 miligramas. Então, meio comprimido a cada 15 quilos. Então, 15 quilos, meio comprimido, 30 quilos, um comprimido, até 3 comprimidos como dose máxima, tá? Então, você pode associar, mas nunca usar como monoterapia. Eu não uso como monoterapia nem para contactante. Eu prefiro para o contactante fazer a permetrina, tá? Independente se você vai fazer ela, se vai fazer só a permetrina, tem que repetir depois de 7 dias. E como o Atos falou, um outro produto que tem na Rename, então a gente ainda coloca na aula porque tem, às vezes é o único que tem no SUS, é o benzoato de benzila. Mas ele também, é o que a gente falou, arde pra caramba, tá? A permetrina também, mas um pouco menos. Então sempre orientar o paciente que vai arder e no outro dia é interessante que ele hidrate bastante a pele. Enxofre precipitado é uma opção para as gestantes e para as crianças menores de 2 anos também, tá? Você pode fazer manipulado, menores de 2 meses, perdão. Você pode fazer manipulado em vaselina ou pasta d'água. Na literatura, a maior parte das vezes está manipulado em pasta d'água, mas você já passou pasta d'água no seu corpo? Já. E para tirar? Exatamente, a mãe vai te louvar meses a fio. Então eu prefiro fazer em vaselina porque é mais fácil a remoção, tá? E sempre aplicando do pescoço até o pé no corpo limpo, tá? Criança pode ter escabiose no couro cabeludo. Então você avalia se quer fazer no couro cabeludo ou não, tá? Avalia, não é obrigatório. E para um conforto, não vai tratar a doença, mas um anti-histamínico oral pode trazer um conforto para o paciente, tá? É só voltar os 2 slides que eu mostrei aqui. A gente já falou, né, que a infecção secundária e cicatrizes é uma possibilidade de complicação. E
e o diagnóstico é clínico. Se eu quiser muito fazer um exame, eu estou muito na dúvida, aí é o exame direto, tá? Vai descarificar a pele, vai sair um pozinho, igual a gente faz o exame direto para fungo e vai analisar no microscópio se você vê fezes ou ácaro. A gente já falou do tratamento e joia. Lembrar que o contactante tem que ser tratado. Todo mundo que mora na mesma casa tem que tratar ao mesmo tempo. Senão parece que a gente está jogando ping-pong com o paciente. Eu trato o paciente, ele vai para casa, ninguém da casa tratou, daqui a pouquinho está todo mundo doente de novo. Então, todos tratam ao mesmo tempo. E aí, como que a gente trata o ambiente e os contactantes? Vamos começar com um contactante sem doença. Então, olhou a mãe da Marina, só moram as duas, a mãe não tem nada, nenhuma lesão, vai tratar ela como? Não dormir junto? Só tem uma cama na casa delas. A precaução de contato. O contactante sem doença, a gente faz profilaxia com remédio, tá? Então você vai fazer a permetrina no corpo inteiro uma noite e repete depois de uma semana. Tratamento a gente falou que é 3 noites a 5, repete depois de uma semana. O contactante faz uma noite e repete depois de uma semana. E aí você vai fazer a dividida do ambiente, o quê? Passar roupa com ferro quente. Higiene das mãos normal. Então, lavar com água quente é quase impossível da gente fazer. Então, orientar a passar ferro quente em todas as roupas que estão em uso agora e que está no guarda-roupa. Lençol e toalha deveria passar com ferro quente todos os dias durante o tratamento. Não precisa trocar todo dia o lençol, nem trocar todo dia a toalha, porque às vezes a gente nem tem essa quantidade de lençol e de toalha em casa. Então, passar ferro quente, cortar a unha, ok? O que não for possível passar o ferro quente, pede para botar num saco preto, deixa uma semana lá no saco preto fechado e depois pode tirar e higieniza, tá? Joia. Dúvidas até aqui? Não? Dá para seguir? Tá. Então, o próximo paciente é o Matheus. O Matheus tem só essa lesão. Já vou falar diagnóstico sem nem perguntar nada? Dá para matar? Perdeu os pontos da HDA do ósseo, mas acertou o diagnóstico então, mas tudo bem. Então, e qual é o diagnóstico principal? Aí é uma brincadeira, mas é sério. Tem muito aluno que quando está fazendo ósseo, ele vê uma coisa que ele sabe muito, e aí ele tem uns passos anteriores que ele ganharia pontuação se ele perguntasse da HDA, e ele pula para o diagnóstico, porque ele sabe o diagnóstico que ele quer tratar. Então, só cuidado, calma, porque a HDA é importante para o diagnóstico, e na prova vai pontuar, tá? Mas vamos lá. Vocês pensaram em fungíase? Sim, o agente é a Tunga penetrans. O mais comum é a gente ter lesões isoladas, mas eu posso ter infestações também, principalmente em região de pele, tá? E o comum é a gente pegar isso para quem anda no chão, zona rural, chiqueiro, curral, em que eu tenho contato com a gente. O que o paciente vai relatar para mim é um prurido no local, uma sensação às vezes de que tem um bichinho andando ali, uma pinicação, e ele vai ver aquela lesão ficando cada vez mais apaulada, mais estufadinha. E pode também ver a deposição dos ovinhos na periferia, tá? Então são pápulas, né? Normocrômicas com ponto preto central, geralmente planta e região dos dedos dos pés. O tratamento é remoção do agente, então a gente chama de enucleação. Você pode vir ou com uma laminazinha de bisturi 11 ou com uma agulha de cabo rosa e vai fazer um cortezinho pequeno aqui, o paciente não sente dor porque é só a camada córnea e remove o agente inteiro, tá? Para um paciente que tem uma lesão, a enucleação acabou. Observar se ele vai evoluir com alguma infecção secundária ou não. Para esse paciente aqui, até você nuclear tudo vai demorar um pouco. Então você pode associar o uso de ivermectina ou tiabendazol para esse paciente, tá? Mas ainda assim tem que remover todos os agentes, senão ele começa a fazer granuloma de corpo estranho ali no local, ok? Dúvidas até aqui? Tudo bem? Tá. Enucleação é a retirada dele com todo o núcleo da lesão. Então eu removo todo esse núcleo de lesão, independente do que é. Então eu chamo esse procedimento de enucleação. De nada.
Imagina aqui, ó, é uma lesãozinha um pouquinho abaulada. Você pode pegar uma agulha rosa, de cabo rosa, pega só a pontinha do bisel e faz um cortezinho bem superficial aqui, como se fosse uma meia lua. Não pode fazer inteiro, mas uma meia lua já é suficiente. Rebaixa e você vem com um pincinho tira. Tá? Se você fizer inteiro, na circunferência toda dela, às vezes você já tira o agente junto com essa superfície da pele. Joia. Caminhando para o final, a gente tem o Paulo. Vocês estão agora no internato na urgência e emergência, atendendo no PSA. E aí o Paulo conta a segunda história. Eu estou a segunda vez que eu estou aqui, no seu plantão. Da outra vez que eu vim, o senhor me passou cefalexina e esse negócio não melhorou. E aí? O que vocês querem perguntar para ele? Agora já está para quase umas 3 semanas já. Na primeira semana eu vim, o senhor passou a cefalexina. Continuou saindo uma aguinha daqui de dentro e a cefalexina não fez diferença. Eu achei até que a lesão está mais vermelha. Hã? Não, eu estou sentindo a mesma coisa. Estou sentindo uma pinicação aqui em cima da lesão. Está quente e está vermelho. E sai uma aguinha de dentro. Não, é a mesma quantidade de ferida que eu tinha antes. Teve alguma lesão antes? Não, começou com desse jeito que tá. Só tava menos vermelho antes. É algum período crônico, né? Não dói, eu sinto uma fisgada. Mas não é bem uma dor, não. É mais uma fisgada mesmo. Mora onde? Onde que eu moro? Na minha casa. Não, lugar. Moro em Osório. Região urbana ou rural? É uma chácara onde eu moro. Mas assim, poderia ser na área rural, na área urbana também, tá? Vou fazer rural que te facilitar, mas poderia ser na área urbana. Essa não é a pergunta é faça HDA. Mas o que vocês querem perguntar? Tomei a cefalexina que o doutor me passou. Não tomei mais nada. Mas alguma coisa melhora? Nada melhora, só tá piorando. Qual período você Não tem, qualquer hora é igual. Não tem. Eu tenho minha vaquinha lá que eu não considero animal de estimação. Eu tenho minha vaca, eu tenho leite. tem muita mosca? Tem mosca, não sei se muita, mas tem mosca na minha casa. Uma lesão no corpo? Eu? Essa. Não, eu tenho um mente, tipo Não. uma machuca aqui. Não, nunca tive nada. Acabou a HDA? Tudo? Hipótese diagnóstica então? Burn. Muito bem. Joia. Então, olha só. A gente está falando aqui dos agentes relacionados às moscas, tá? Aí você me perguntou. A Bruna perguntou, tinha alguma feridinha no local? Precisa ter alguma feridinha no local? Não, a gente tem 2 tipos basicamente, tá? A primária e a secundária. Na míase secundária, a mosca vai colocar os ovos em uma cavidade pré-existente, que pode ser uma área de úlcera na pele, pode ser o seu olho, pode ser pavilhão auricular, pode ser assoalho da boca, pode ser qualquer cavidade pré-existente, tá? Mas na míase primária, o agente vai invadir a pele sã, sem lesão nenhuma, ele consegue penetrar. Então, não ter ferida não impede, não ter ferida não impede o diagnóstico, tá? Então, a larva vai entrar no tecido sadio, se desenvolver nele e lá ela precisa de uma cavidade pré-existente, geralmente a área com necrose tecidual, que ele vai se alimentar daquela região, daquele produto da necrose. A mosca, ela é esperta. Aquela moscona verde pousa em você, o que você faz? Sai daqui, você espanta, né? Então, não é pela colocação dos ovos direto dela. Geralmente, ela coloca em um mosquitinho, um pernilongo, por exemplo. E ele serve como vetor para os ovinhos virem para a nossa pele, porque ele é mais fácil de assentar e conseguir ficar um tempo maior, tá? Uma vez que esse ovinho é depositado, ela vai penetrar a sua pele. Se eu não fizer nada, ela fica ali entre 30 e 70 dias na minha pele e depois ela, sai. Assim acontece com vaca no pasto, cavalo e tal. Ele sai da minha pele, vai para o chão, fica na fase de pupa um tempo e depois vira mosca lá. Então, se você tiver paciência por esperar entre 30 e 70 dias, aquele verme vai sair da sua pele normalmente. A gente só não tem esse tempo todo, né?
O agente, ele tem os espiráculos respiratórios numa ponta, né? E na outra os ganchinhos. Tem que decorar isso? Não. É só para você entender que quando o paciente fala que ele sente uma pinicação dentro, sente como se tivesse um bichinho mordendo, é por conta desses ganchinhos que ele prende, tá? E um tratamento popularmente aí na roça, o pessoal faz muito comum, é botar o que em cima? Toicinho barriga. Toicinho. Por quê? Ele sai para comer o toicinho? Ele gosta de toicinho? Sufoca ele, abafa, tá? Então, por conta da outra partezinha é o espiráculo que ele sai realmente. Então, você vê o movimento dele, tá? Respirando. Então, se você fizer qualquer coisa oclusiva, uma vaselina sólida, colocar um esparadrapo e depois tentar remover, vai ser mais fácil para tirar o agente, tá? E quando for remover, deixa eu ver se tem outra forma da remoção. Quando for remover, é basicamente você fazer a expressão manual, pegando bem por baixo na pele. Se você pegar muito em cima, você não consegue trazer o agente à tona. Então, tipo ordenhando, mas eu não faço ordenhar várias vezes, né? Então você vai pegar por baixo uma vez, firme, fixa um tempo ali, ele vai colocar uma parte desse espiráculo para fora. Segura ele com a pinça, vai balançando e tirando. Se você puxar de uma vez, você rompe ele no meio às vezes. E aí vai fazer um granuloma de corpo estranho. Retirada do agente, tá? Então vai balançando ele e ele sai inteirinho. O ideal é que você remova sempre ele inteiro, tá? O agente de acordo com a localização. Então, para as lesões em que eu tenho uma área cutânea com ulceração, o mais comum é a cocriômia macelária ser o agente de infestação. Nas cavitárias, né? Em cavidades naturais, a cocriômia omnivorax é a mais comumente encontrada, tá? E aqui, imagina, o olho, desse tamanho. Tratamento, gente. Retirar, acabou, tá? Não tem mais nada o que fazer. Em geral, não evolui com infecção secundária, pelo menos enquanto a gente está ali, porque ele libera umas enzimas que impedem o crescimento bacteriano no local. Ele gosta de casa limpa. Então, não evolui com infecção secundária. Óbvio que essas lesões aqui você vai tratar a lesão ulcerada, tá? Mas remover o agente, está tratado. Pode botar qualquer lugar do corpo e pode dar Qualquer lugar do corpo, mas geralmente áreas não protegidas pela roupa. Então a gente tem muita lesão, couro cabeludo, nuca, braço, pode ter em outras áreas também. Mas essas áreas expostas são as áreas mais comumente cometidas, tá? Foi? De nada. Professora, uma lesão que é muito profunda, começa a ter a cavidade oral, às vezes muito profunda, que ela vai correndo, né? A gente faz associação com algum medicamento de oral ou alguma coisa, na tentativa, tipo, até você conseguir acelerar. Você pode fazer, se você quiser fazer uma albendazol, uma vermectina, pode, mas o tratamento principal é remover todos os agentes. Isso é o principal. Até porque se você trabalha, vamos supor que ele morre pela vermectina que você fez, você não tirou, vai aí sim evoluir, pode evoluir com infecção bacteriana secundária e evoluir com formação de granuloma. Tá? Melhor é tirar. O tratamento adequado é tirar. Acho que agora, para terminar mesmo, então você tem o Marcos, de 30 anos, que é veterinário de animais de grande porte e te procura com queixa de prurido nas pernas, intenso, 4 dias de evolução, não tratou com nada, e ele tem essas lesões que você está vendo aqui. Como a imagem não está tão boa, vou descrever. Aqui ele tem pápulas e micropápulas eritematosas, mais agrupadas no terço distal da perna, que conforme vai subindo, elas vão ficando mais espaçadas, tá? Bilateralmente. E aqui ele tem uma pápula eritematosa com um agente na região central. Tudo carrapato? Deus de misericórdia. Micuim e carrapato. Isso aqui a gente chama de cauda de cometa, é muito comum nos quadros de micuim. Então, o local onde você teve o contato inicial, você tem um aglomerado de lesões e depois eles vão andando e espalhando e as lesões vão ficando mais espaçadas entre si, tá? Prurido muito importante. E o caso do carrapato, a gente vê ele, tá? Então, a gente está falando da ixodíase. O gênero mais comum no Brasil é o Amblyomma cagenense, que é o carrapato estrela, né? O carrapato do cavalo, aí a gente tem vários nomes. E o problema é que ele pode ser transmissível.
transmissor de rickettsia, como a gente tem aqui na nossa região relatos de febre amarela, tá? Então a importância maior dele é essa pra gente. Febre maculosa, perdão, febre amarela, não, perdão, febre maculosa, desculpa. Tem que decorar o ciclo de vida? Não, é só para você entender que você, se tiver contato com ele nessa fase aqui, é o micuim, é a fase de ninfa, que ele está competitivo. Quando ele está adulto, aí você vai pegar o carrapato maior, tá? Então é só para entender que é o mesmo agente em fases do seu ciclo evolutivo diferente. E o micuim é muito comum isso aqui. Você tem uma folha perto, um pedaço de árvore, alguma coisa, e eles estão todos aglomeradinhos ali. Você passa e carrega. E aí, onde você esbarrou, você vai ver aquela cauda de cometa formando. Então, muita lesão aglomerada onde esbarrou e depois ela vai ficando mais dispersa. E ele é super difícil de tratar, porque ele é muito diminuto. Então, para tirar é super difícil. E da roupa, só lavar não adianta. Tem que ser ferro quente, tá? Ferro quente para lavar a gente que estiverem na roupa. E é banho com bucha, banho com bucha, banho com bucha para remover todo mundo. Áreas que tiverem um eritema mais importante, você pode fazer um corticóide tópico, média potência, pode usar um antistamínico oral para ajudar, mas é remover os agentes também, tá? Mesma coisa no caso. Mostra essa cauda de cometa, por favor. A cauda de cometa. É para ser isso. Dermato tem uns nomes assim, comparativos com coisas, tá? Igual semana passada quando a gente falou da lesão, que é redonda e toda preenchida, parece uma moeda, é nular. O dermato vê. Às vezes as pessoas precisam de ajuda, tá? Então, o que é um cometa? Você tem a cabeça e a cauda, né? E aí você vai perdendo o feixe de luz aqui. Então, aqui você tem um aglomerado maior de lesão e depois elas vão ficando mais esparsas. Seria a cauda do cometa. Faz uma coisa. Cometa. Mas é o que o livro fala, eu tenho que te falar, tá? Oi. Não entendi. Ele faz como se fosse uma foliculite. Não é uma foliculite, porque a foliculite é uma lesão centrada no folículo piloso. Isso é uma foliculite. Aqui é uma pápula eritematosa independente do folículo. Ela não tem absolutamente nenhuma relação com o folículo piloso. Então não uso esse termo, tá? Mas é uma pápula eritematosa. Professor, eu não entendi o diferencial para fazer o bater o olho e sair e falar que é carrapato. Hã? Entendi, tipo assim, qual é o diferencial para pegar essa e falar que é carrapato? O capaz você vai ver ele. Aqui, ó. Tá vendo ele aqui? Todas aí. Ali é o micuim, porque são várias lesões. E você não vai achar o carrapato preso aqui. Você pode até ver os micuins. Você nunca viu na vida real o carrapato também? Não? Esse povo da Ele é vermelhinho, né? É, aí, assim, vendo na vida real, você tem uma imagem muito clara. Mas o carrapato ele fica preso. Em geral, você vai ver essa imagem aqui, ó. Aqui, ó. Essa imagem. O capita, que é a cabeça dele, vai estar presa na pele, que é onde ele vai, o aparato de sugar vai estar ali, e a parte posterior do corpinho dele vai para fora. Então, isso aqui eu estou falando do carrapato nessa fase aqui, ó, adulto. Os mimizinhos, é muito repetitivo, você vai ver ele muito pequenininho andando na pele. E aí a gente não vê esse agente, o que você vê são as mordidinhas dele, que são as pápulas eritematosas que a gente falou que forma a cauda de cometa, tá? Consegui te ajudar? Sim. Fica com um pontinho vermelhinho aqui. Não é o agente. Lesão lá? É onde ele mordeu e foi embora. Mordeu e foi embora. Então ficou só a pápulazinha eritematosa. É isso que você está contando? Não? Trouxe um artigo, se vocês quiserem dar uma lida, dele fala das lesões imediatas, que é uma infestação de carrapato, e fala das lesões secundárias, como a febre maculosa não amarela, tá? Então, depois é interessante dar uma passadinha. O tratamento que a gente já falou é remover o agente. Remover o agente, pode fazer um corticóide tópico, pode fazer um antistamínico oral. Cuidado na remoção dele aqui. Como é que são? Felipe, dá pra ver aqui, Felipe, olha, na pinça, o agente, sim, então ele estava lá dentro da pele, removeu, ele veio até com um pedacinho de carninha ainda ali, porque ele não tinha soltado o aparato bucal dele, tá? Então é importante remover ele inteiro. Aí o povo tem 1000 jeitos de remover, né? Vaselina até ele soltar, calor local, então na nossa botam um fósforo, né? Apaga o fósforo, não na pele, no agente, mas tem que tomar cuidado para não queimar o paciente. Até bica de cigarro já vi também um pouco usando. Mas eu acho que tem mais chance de queimar a pele do paciente do que
tirar o carrapato, tá? Depois pode fazer um corticoide tópico e observar se esse paciente vai evoluir com algum sintoma posteriormente. Febre, mialgia, rache, eritematose, que podem ser indicativos de que esse carrapato estava contaminado com uma riquete, hepatisiose, alguma lesão, algum agente que causa uma doença sistêmica, tá? Tá bom. Olha aí. E super cedo. Dúvidas? Não? Aqui, eu sinceramente nem passo ivermectina. Você pode passar numa infestação de micuim, por exemplo, pode. Mas em geral é só higienização e remover o agente maciço, tá? Vou fazer com frequência, tá? Geralmente as pessoas chamam de TRI, amíase primária. Pode ser mais junto, tá? Mas é por lesão. Igual a gente viu aqui no caso, ó, esse paciente tinha 1 berne, 2 berne, tá? Míase primária, aqui, tá? E uma perfária com lesão. Não é ter uma lesão, é ter. Na míase secundária, eu tenho que ter uma cavidade aberta para ele entrar. É uma mosca que pousa e só vai fazer lesão se tiver uma cavidade. Essa daqui não precisa de cavidade. Pode ser uma lesão cerrada, tá? Aí é fazer secundária. Não vai fazer esse agente aqui. Tá? Deu Cadê a dermatoscopia que a gente vai fazer hoje? Vem cá, rapidão. Vem, só contar uma história que depois que entender, você vai deixar o pessoal te examinar? Eu vou te dizer. Então vamos lá, quer contar a história? A Bíblia em casa era mata. Eu vou. Felipe falou que estava com uma mácula hipercrômica na palma da mão direita. Tempo de evolução, 1 ano e meio. 1 ano e meio, assintomático, ele não fez nenhum tratamento prévio, não tinha nenhum sinal, nem falou de melhora nem de piora, não falou com nada, e a lesão não está aumentando, não teve nenhuma mudança, né? Aí eu falei com ele para a gente fazer uma dermatoscopia, porque tem uma lesão dermatoscópica muito característica. Brinquedo de adulto. Então isso aqui é um dermatoscópio, para quem ainda não gosta, tá? Quem falar que é uma lupa, está minimizando muito o brinquedo, mas é uma lupa, tá? Ele aumenta as lesões, o manual, em 10 vezes. O digital em até 400 vezes. E aí a gente começou a usar o dermatoscópio para poder investigar as lesões escuras, para tentar pegar mais precocemente as que são melanoma das que são lesões benignas, tá? Então tem algumas estruturas dermatoscópicas que se repetem num padrão de acordo com um tipo de lesão ou outro.
depois pode vir de uma hematoscopia, mas é muito característico. A gente ficaria na dúvida aqui entre é uma mácula hipercrômica acastanhada. Então a dúvida seria um nevo melanocítico. Se ele me dissesse, eu tenho essa lesão desde a infância, então provavelmente é um nevo que vocês comumente vão chamar de pinta. Tá? Um nevo melanocítico, pode ser uma lesão benigna, poderia ser um nevo displásico, que surgiu mais tardiamente, ou um melanoma, que é uma lesão neoplásica, ou uma tinea nigra, que é uma lesão fúngica, um fungo chamado Ortai Werneck, e que acomete só a camada córnea, bem superficial. Vocês devem ver que semana que vem com a professora Fernanda. Você vai sobreviver. Deixa eu fazer a frequência agora, esperem aí. Não, tem. Hoje não é Eu vou no banheiro. Se não parar, Olha lá, aquela baixotinha. Quer baixotinha de vestido fácil?